Bruno, os mercados, pelo menos a gente olha em termos globais, respiram aliviados com esse entendimento entre Estados Unidos e Irã, com o avanço das negociações e essa assinatura que deve acontecer na sexta-feira. O que a gente imaginava ao longo desses últimos meses de que poderia haver um entendimento, de que poderia haver uma conversa, né, um pouco mais focada na reabertura do Estreito de Hormuz, parece que aconteceu. Esse cenário, na sua percepção, deve trazer mais ânimo, deve trazer mais alívio para os investidores, mostrando aí que muito do temor que pairava pelo mercado pode estar sendo dissipado? Com certeza, mas eu começaria respondendo da seguinte forma: demorou, né? Porque o conflito começou e a gente imaginava que, se muito, ele duraria 4 semanas. Inclusive, na terceira semana, o Trump já dizia, olha, já destruímos tudo, está prestes a acabar. E de lá para cá foi se estendendo, sendo que no último mês nada acontecia. Na prática, o estreito fechado, embora uma bomba daqui e outra de lá, mas não tinha nada relevante acontecendo. Então demorou. Com o Trump tudo é imprevisível, é capaz que a qualquer momento ele tweete, fale que vai acabar com o Irã de novo, que vai soltar bomba, mas eu acho que, mesmo que ele tweete alguma coisa, eu acho que essa decisão está tomada, os americanos já estavam vendo um jeito de sair desse problema, e o pior ou o melhor é que nada foi conquistado, né? O acordo só está saindo porque os americanos cederam, porque os iranianos não cederam em nada em relação às pautas principais, começando pelo enriquecimento de urânio. Então, acabou que é um acordo de mentira, né? E que vai durar não sei quanto tempo, mas não é o acordo definitivo, é uma questão de alguns anos e a gente vai ter problema de novo. Pois é, talvez tenhamos mesmo, até porque já teve tentativa de acordo com o Barack Obama, colocou a discussão ali numa perspectiva interessante, veio Donald Trump e falou que aquilo não valia, quer mexer no acordo, mas o fato é que, Bruno, a gente vê um cenário de petróleo para baixo, e o petróleo acabava sendo aquele pilar que sustentava grandes temores, né, do mercado. Seja por conta da inflação, seja por conta dos estoques mais baixos, provocando ali um arrefecimento, uma diminuição no ímpeto das economias globais. Em termos econômicos, por mais que não sejam os impactos tão imediatos, esse preço do petróleo mais para baixo pode também trazer esse certo alívio, pode trazer essa movimentação mais importante no cenário econômico do mundo, Bruno? Da mesma forma que o petróleo alto era a principal perda dessa história, anulando, é lógico, vidas e outras coisas, excluindo, né, vidas, o maior ganho agora é o petróleo começar a ceder, dado o efeito inflacionário que ele causa no mundo inteiro. Agora, o que eu quero trazer para a discussão é que eu tenho visto muitas pessoas dizendo vai demorar para ele ceder. E eu discordo disso. Eu acho que ele vai ceder, como já está relativamente, considerando todo o cenário, ele já não está alto, absurdamente alto. Ele já caiu e ele já vinha sendo precificado com essa expectativa e eu acho que ele vai cair ainda mais rápido. Quando eu falo cair mais rápido, é porque o que se especula vai levar 3, 4, 5, 6 meses para normalizar abastecimento e etc. Eu acho que isso é uma visão muito pessimista. E eu tenho como certo que é algo pouco mais de um mês e meio, as coisas vão estar muito diferentes em termos de reabastecimento, normalização das cadeias, e aí a gente vai ter definitivamente marcado um período de 4 meses de repique inflacionário que vai se refletir para frente, mas que pelo menos tem data para acabar. Que é o mais importante. Então, eu acho que o ponto central é... e só para completar, eu fui questionado por que você acha que o petróleo vai cair mais rápido, né? Basicamente porque a produção vem superando o consumo no atual momento,
Teve o rompimento na OPEP, o que vai permitir o aumento ainda maior da produção. Então, essa combinação vai inevitavelmente puxar o preço para baixo. E aí, Bruno, só para a gente também concatenar um pouco dos assuntos, o Donald Trump, ele bastante vocal e bastante focado na queda de juros, que provavelmente não vai acontecer, e já fez críticas a Jerome Powell quando isso não aconteceu. Agora, diante do seu indicado ao Federal Reserve, tem ali uma possibilidade de ficar um pouco mais quieto, um pouco mais contido diante da decisão. Ao mesmo tempo que busca uma popularidade maior com esse fim da guerra. O Trump está tentando, né, angariar popularidade, angariar tons positivos para sua popularidade, pensando na eleição de todos os lados, seja nessa questão da guerra impondo, né, um ritmo bastante acelerado para o acordo, e também nessa tentativa de conter o cenário econômico, ou pelo menos melhorar o cenário econômico com o Federal Reserve? Esse era o plano, só que se a gente olhar até agora, o que ele conseguiu fazer foi destruir parte da base que apoiava ele, e a perspectiva para as eleições aqui, para os republicanos, é ruim. Lógico que não vai ter uma grande mudança, um grande cenário, porque assim como no Brasil, tanto direita quanto esquerda, elas têm um percentual muito grande fixo, de pessoas que não vão mudar de lado. Então, é uma pequena parcela no meio das pessoas que pendem para um lado ou para o outro. Então, aqui é muito parecido. Então, esse era o plano. Se eu tivesse que descrever em poucos segundos o plano, era juros baixos. Então, se os juros era baixo, por que ele arrumou uma guerra? Porque eu acredito que o governo tinha a expectativa de conseguir derrubar o regime iraniano, e com isso, aí sim, o petróleo cairia ainda mais, o desenho geopolítico global mudaria completamente de perspectiva, e os Estados Unidos assumiriam definitivamente controle sobre praticamente todo o petróleo que vai para a China, abstraindo, né, tirando a Rússia desse portfólio, e isso deu errado, e aí isso vai agora pressionar inflação e, consequentemente, manter os juros. Então, eu vejo que nisso deu bola fora, mas ele ainda tem 2 anos pela frente até a eleição presidencial, onde, de uma forma ou de outra, eu acredito que o juros americano vai baixar sensivelmente, não no curto prazo, mas no médio e longo prazo vai baixar.